Gente, depois de quase 2 semanas do incêndio que atinge a Chapada dos Veadeiros, na região nordeste de Goiás, os bombeiros e brigadistas contaram com uma ajuda que veio dos céus na madrugada desta sexta-feira. E também hoje à tarde, o que ajudou a controlar toda essa situação. Cerca de 37 mil hectares dentro e fora do parque já foram consumidos pelo fogo. Para atualizar a situação, eu vou conversar agora com o coordenador de prevenção do Instituto Chico Mendes, Paulo Russo. Boa noite ao senhor, seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Hoje. Boa noite, muito obrigado. Como é que está a situação nesse momento aí? Bom, com as chuvas que ocorreram e todo o combate que nós empregamos, especialmente nessa semana, podemos afirmar que boa parte das linhas de fogo foram controladas ou extintas. E qual foi o prejuízo de toda essa queimada? Bom, no tocante ao Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, foram aproximadamente 18 mil hectares consumidos pelo fogo. E como é que foi trabalhar durante todo esse período aí, diante de uma situação tão complicada como essa? O calor intenso que está passando aqui nessa região, além do fogo. Como é que foi isso? Foi uma situação de combate muito árduo. Nós tivemos aproximadamente 200 pessoas empenhadas no combate. Numa situação extrema, onde temperatura extremamente elevada e umidade baixa, levava nossos brigadistas e colegas bombeiros do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e do Estado de Goiás à exaustão plena. Inclusive, em determinados momentos, tivemos que optar por realizar esses combates durante a noite, exatamente para podermos, contar com uma temperatura mais amena, e uma situação de umidade mais favorável para o deslocamento de nosso pessoal. Tem como a gente já fazer uma avaliação do tamanho do prejuízo dessas queimadas até agora? Essa é a nossa próxima etapa, avaliar exatamente o que isso representou do ponto de vista ecológico para a região. Nós temos que ter a compreensão de que o cerrado, por mais que ele seja adaptado ao fogo, o incêndio florestal é um outro tipo de fogo. Não esse fogo, vamos dizer, natural. Ele é um fogo numa intensidade calórica muito maior, ele não favorece, por exemplo, a fuga da fauna, ele, na verdade, pega a fauna literalmente de surpresa, degradando o ambiente, destruindo as estruturas vegetais, exatamente pelo calor gerado e pelos nutrientes que são perdidos no solo. Dá para a gente fazer uma avaliação, Paulo, do que realmente foi o prejuízo provocado por essa queimada? Ainda não temos esse parâmetro, mas com certeza nós tivemos prejuízos dentro das cadeias ecológicas do Cerrado dentro do Parque Nacional. E com relação, por exemplo, às chuvas, fala para a gente sobre essas chuvas, desde madrugada, como é que está hoje à tarde, como é que está a situação nesse momento? No período do final da tarde de ontem, início da noite, ocorreu uma leve precipitação. Mas essa leve precipitação já foi o suficiente para deixar o terreno úmido, o que já criou um cenário muito positivo no início dessa manhã. E com as chuvas que nós tivemos agora à tarde, que foram chuvas volumosas e por um longo período de tempo, isso resultou exatamente, como nós colocamos há pouco, na redução das flamas e, em alguns casos, até mesmo a própria extinção da linha de fogo. Ainda tem focos de incêndio? Principalmente no entorno do parque. Dentro do parque já estamos chegando a uma situação de foco zero de incêndios. Paulo, qual foi o tamanho desse prejuízo até agora? Bom, nós temos que entender que quando o cerrado se consome nesse fogo descontrolado, nós também estamos perdendo, além da questão da fauna e da flora, que é difícil de mensurar, nós também estamos perdendo com relação ao próprio atrativo turístico que isso representa para a região. Então, as pessoas elas passam a ter um temor de ir até essas regiões, marcadas principalmente pela grande quantidade de fumaça e pelo próprio risco do fogo. Então, isso afeta diretamente também a economia das regiões, as pousadas, os guias de turismo, digamos, toda a economia que tem a sua principal fonte, a beleza cênica do Cerrado.
Ô Paulo, a Polícia Civil aqui de Goiás está investigando e já descobriu que pode ter sido criminoso parte desses incêndios. Como é que vocês estão vendo essa situação nesse momento? Bom, com muita preocupação, né? Até porque as investigações estão apontando realmente para um criminoso, mas vale a pena, né, também destacar que até essa conclusão ela foi decorrente desse processo de monitoramento que nós iniciamos. Nesse momento, a vigilância passa a ser nossa prioridade. Até porque, após essas chuvas, nós não podemos diminuir a nossa atenção sobre a paisagem, sobre o território. E, com isso, nós estamos colocando tanto aviões quanto helicópteros e drones fazendo patrulhamento junto com outros órgãos, como a Polícia Militar Ambiental, que está fazendo rondas, né, ostensivas preventivas nos principais acessos da região. Se for comprovada a questão criminosa desses incêndios, quais seriam os motivos, Paulo, de alguém colocar fogo aí nessa região? Isso faz parte das nossas investigações, né? Exatamente identificar quais são as questões que motivaram, né, esse ato criminoso. Em geral, né, estão associadas a questões fundiárias, né? Já que o parque, né, ainda está vivendo ainda passa na sua história por um processo de consolidação territorial. Mas tudo isso ainda está sendo, digamos, objeto da investigação. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Hoje, da TV Pai Eterno. Boa noite, viu? Boa noite a todos, boa noite a todas. E eu gostaria só de deixar, digamos, um recado para todos e para todas, né? A natureza, ela é importante, mas não somente, né, pelo seu valor, digamos, dentro de uma ética planetária, mas não podemos esquecer que saúde pública, economia, tem relação com a natureza. Então, quando nós, por um ato inconsequente, provocamos um desastre como este, nós estamos afetando famílias em várias localidades. E não estamos afetando somente o nosso futuro, mas principalmente o presente. Muito obrigado. Boa noite ao senhor.